Boa noite, tudo bem, gente? Nelson Guimarães, estamos ao vivo na nossa live de domingo, aqui pelo Instagram e aqui pelo meu Facebook. Às vezes algumas pessoas me perguntam, Nelson, por que você não faz as lives direto pelo YouTube? Eu vou começar a fazer as lives pelo YouTube, direto pelo YouTube, mas eu vou avisar porque eu vou ter que liberar o link para as pessoas entrarem lá no YouTube e por enquanto é muito mais simples as pessoas chegarem pelo meu Facebook e pelo o meu Instagram. Então, estamos aqui exatamente às 21 horas e 36 minutos. Eu falei que iria começar... Vinícius Soares, meu primo, seja bem-vindo aí no Instagram, cenar para você aí. E eu falei que ia começar 21h30, são 6 minutos aí de atraso, mas estamos firmes aqui. Todo domingo e toda quinta-feira tem vídeo. E nós estamos... Beleza, Vinícius? Seja bem-vindo aí. Qual é o objetivo desse trabalho? Nós não temos nenhuma pretensão em falar para grupos religiosos específicos, nem espírita, nem evangélico, nem católico, nem de espécie nenhuma. Nós queremos aqui clarificar a mente das pessoas para entender a missão delas aqui na Terra. Ah, Nelson, mas tem hoje mais de 6 milhões de religiões, de deuses. E como é que você vai entender que você está no caminho certo? Eu não tenho a capacidade de fazer isso, mas Deus tem. O que na verdade nós esperamos é que ao abrir a boca, Deus possa confirmar através da sua palavra no teu coração. Mas essa palavra aí eu não acredito na Bíblia, que é esse livro aqui, ó, que a gente usa. O livro que a gente usa é a Bíblia. E tem gente que fala para mim assim, esse livro foi escrito por homens. Esse livro foi escrito por homens, eu não acredito nesse livro. Bom, a única coisa que eu posso dizer para você é que a prova de que ele é um livro inspirado por Deus não é essa. Por quê? Mas se fosse um macaco que tivesse escrito, eu acreditaria. Se fosse um cachorro, aí ia ser a coisa mais absurda do mundo. Porque Deus, ele tem leis e princípios, e esses princípios e protocolos ele segue. O ser humano é o único que raciocina. O ser humano é o único que é a conexão com o espírito dele. Nenhum outro tem o espírito de Deus habitando dentro. Então Deus tem que escrever através de nós. Não vai escrever através de nenhum outro ser vivo, e sim através do homem. Então, a maior parte das religiões do mundo usam a Bíblia como base, esse livro aqui como base. E eu mudei a minha vida através de Deus, através desse livro, através do Espírito Santo. Eu quero hoje, antes de iniciarmos a palavra de hoje, que é o tema da mensagem hoje, presta atenção, você é um filho que recebeu uma herança de seu pai. O tema é esse, você é um filho que recebeu uma herança de seu pai. Então, pensa só, presta atenção nesse tema, herança. Imagina agora que você fica sabendo que você recebeu uma herança de uma hora para outra, aparece alguém batendo na sua porta, bate palma na sua porta, aperta sua campainha, grita lá seu nome e você vem atender. Pois não. E aí vem um oficial de justiça, alguém que tenha esse encargo, dizer para você que você recebeu uma herança. Quando você ouve essa palavra herança, eu sei que a mentalidade do brasileiro é tão pequena que muita gente que eu brinco falando isso, mas você recebeu uma herança, cara. O cara fala assim, herança de dívidas. Não sei se você já ouviu isso. Estou ajeitando a luz aqui porque está no meu rosto. Herança de dívidas. Olha, o brasileiro é tão negativo, cara, tão para baixo, tão limitado no que diz respeito a prosperar, multiplicar, crescer, como hoje eu ensino, como hoje eu enxergo que Deus nos colocou na terra.
Ó, eu ouço do meu pai, eu ouço dos meus amigos, eu ouço das pessoas ao meu redor que eu sou um sonhador, que fulano de tal é um sonhador. Todos os caras que eu sigo hoje na internet não são poucos, são muitos. Muitos, eu posso aqui citar vários. Paulo Vieira, Tiago Fonseca, Pablo Marçal, todos esses caras que eu estou sempre ouvindo mensagem com ele. Todos eles eram acusados da mesma coisa. Você é um sonhador, você não tem o pé no chão, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ver o que esses caras hoje construíram e estão deixando de herança, de legado para as pessoas ao redor dele. E eu já entendi isso. Eu já entendi o que está escrito em Apocalipse, que diz que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso é simples. É só você pesquisar a raiz de cada palavra. Rei, governante. Então diz que é rei com letra maiúscula, é ele. Rei de reis. Quem são os reis que ele está sobre eles? Somos nós. Então ele é rei que governa reis aqui na terra. Ele está numa região espiritual, porque ele é espírito, e nós estamos conectados a ele aqui na terra como reis com letra minúscula. Então, se você entender o que é o reino, você vai ver a grandeza disso. E ele diz Senhor dos senhores. A palavra Senhor com letra maiúscula é ele, e senhores com letra minúscula somos nós. A raiz dessa palavra é dono, dono dos donos. Ele é dono de tudo, de todo o universo, da terra, de tudo. E nós, ele nos colocou na terra para ser donos. Então, de cara, a nossa mentalidade do Brasil, eu falo muito isso aqui em casa, hoje mesmo conversando com minha esposa na praia, falando sobre o sonho americano. Você sabe que os Estados Unidos da América, todos lá crescem com essa linguagem de buscar o sonho americano. E o que é o sonho americano? É empreender um negócio de sucesso. Você sabia disso? Empreender um negócio de sucesso é o sonho americano. E qual é o sonho do brasileiro? Você sabe? Eu sei porque eu ouvi a minha vida inteira do meu pai e ouço até hoje. Arrumar um bom emprego, fazer um concurso público, passar num grande concurso aí para ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Esse é o sonho brasileiro. E isso é uma escravidão. Por quê? Porque o sonho americano, desde pequeno, eu vejo Shark Tank na TV, Shark Tank americano, os garotos Shark Tank americano das crianças também, que é o infantil. Desde pequenininho, os meninos querem seguir exemplo de grandes empreendedores que foram grandes nomes, bilionários americanos como modelo para seguir esse caminho. No Brasil, todas as pessoas que eu empreendo, eu converso com as pessoas, a maior parte das pessoas que estão trabalhando comigo em algumas empresas, cara, conseguiram se libertar por muito custo. Eu consegui me libertar aqui. Às vezes a pessoa fala, você paga autonomia para se aposentar? Eu não pago nada, não pago nada. E vou dizer mais, vou continuar não pagando, nunca vou pagar. Por quê? Porque eu não vou confiar o meu futuro a essa política, a esse governo, a esse Estado, que não cuida nem dos que estão próximos, quanto mais do que eles não conhecem. Então, se você confiar isso, você podia ganhar aí uns 1.500 por mês, 3.000 por mês. A minha mentalidade já saiu disso para um outro ambiente. Aí se der errado, só vai dar errado se você permitir que dê errado. Porque na minha cabeça não tem como dar errado. Então, presta atenção. Por quê? Porque a minha história, desde que eu me entendo por gente, que eu entendi isso, eu venho trilhando, adquirindo conhecimento, adquirindo conteúdo, para que cada vez mais isso fique consolidado na minha vida, ensinando isso para minhas filhas. Mas é difícil pra caramba, tá? Porque tem que mudar aqui, é mindset. O que é mindset, pastor Nelson? O que é mindset? Configuração mental. Nós fomos configurados desde criança no Brasil para ser empregado, para ser escravo, para ser dependente, para estar diante de um concurso público, estudar igual um desesperado, igual eu vejo as pessoas aí, passam 2 anos no cursinho, faz mais não sei quanto, para fazer um concurso, passar ali, perder noites e noites de sono, depois virar um empregado ganhando 3, 4, 5 mil, 6 mil. Aí eu vejo jovens que eu conheço hoje, com 22 anos, com 25 anos, que entenderam isso muito antes de mim, porque eu não sou dessa geração dos 22 anos. Eu busco, porque eu estou antenado, estou ligado na internet, trabalho
estou aprendendo agora marketing digital, um monte de coisa, porque eu corro atrás. Mas eu não sou dessa geração. Eu tenho 5,7. E eu conheço jovens com 22 anos que já são livres financeiramente, que aprenderam educação financeira, que hoje são empreendedores, já ganharam seu primeiro milhão e estão indo embora. Não depende de governo, não depende de aposentadoria, não estão nem aí para isso. Então, quando eu era jogador de futebol, assim, rapidamente para você entender, eu fui jogador de futebol. E quando eu era jogador de futebol, a minha mentalidade era desse tamaninho. Porque senão eu teria ido muito mais longe. Mas eu não tive quem me instruísse com relação a sonho, a perspectiva de vida. O que eu aprendi, na verdade, as pessoas ao meu redor não tinham como me instruir muito, porque elas mesmas não foram instruídas. Então não culpo meu pai, não culpo minha mãe, não culpo ninguém. Seja bem-vindo aí o Lennon, aqui também no Instagram, a galera que entrou aí. Então, eu não posso culpar ninguém. Me envolvi com drogas aos 26 anos e saí das drogas aos 36. Fiquei 10 anos nas drogas. Por quê? Por frustração, por fraqueza de mente, por não ter uma inteligência emocional adequada, porque nós não temos, a maior parte das pessoas não tem. Não tem no esporte, eu falo isso hoje porque eu sou ex-atleta. Se os clubes de futebol, eu me coloco hoje à disposição de time de futebol, de quem queira pelo menos ter uma orientação com relação a isso. Ah, você fez psicologia, psicanálise, não fiz nada. O que eu sei hoje é porque eu estudo, eu meto a cara nos estudos e eu ajudo um monte de gente. Ajudo gente com relação à fé, ajudo gente com relação a desenvolvimento pessoal, ajudo gente com relação à parte emocional. Por quê? Porque o jogador de futebol, por exemplo, meu primo está aqui, o Vinícius também foi jogador profissional, sabe que se você não tiver com o emocional equilibrado ali, estável, você não joga. Por que a gente dizia que existiam jogadores de treino? Porque o cara no treino ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele vai lá, faz o dele, deita e rola em todo mundo. Aí vem o treinador, coloca ele no jogo. Chega no jogo, ele some, ele apaga, ele amarela. A gente costuma dizer o quê? Vinícius sabe disso. O cara amarelou. Né? Amarelou por quê? Ficou nervoso, não acerta um passe, não acerta um chute no gol. Eu vivi isso. Eu sei o que é isso. Às vezes arrebentava no treinamento, chegava no jogo, sumia, me escondia do jogo. Por quê? Emocionalmente abalado. Precisava ter um trabalho. E não adianta você falar pro cara, pô, mas você não joga, você vai bem no treino. Não adianta, cara. Tem que fazer um trabalho. Tem que ressignificar a mente do cara. Ele tem que fazer uma expansão. Não é isso, Vinícius? Ele está falando aqui verdade. Mas eu sei que é, porque hoje eu lido com isso. Hoje eu trabalho com pessoas tentando ajudar isso. Precisamos fazer as pessoas terem uma tomada de consciência. Agora, vamos levar para o outro lado, rapidamente. Você pega um jogador que tem... vou te dar um exemplo. O Brasil perdeu, acho que foi a Copa de 82, onde o Zico perdeu um pênalti. Aquele zagueiro, o Júlio César, eu acho o escuro, bateu um pênalti também, acho que na trave. Aquela seleção foi uma das melhores seleções que eu vi jogar a Copa do Mundo na história do Brasil. Mas era uma seleção amarela. Não é porque Canarinho amarelou. Ela tinha muitos bons jogadores, mas amarelaram. Não tinha um trabalho emocional adequado. E hoje eu conheço 86, né, Vinícius? 86, aquela seleção tinha tudo para ser campeã. Mas sabe por que não foi? Porque não tinha estabilidade emocional. Por outro lado, a seleção que foi campeã depois com o Romário, com o Jorginho, com o Bebeto, aquela seleção foi campeã porque tinha uma estabilidade emocional melhor. Eu lembro que o Jorginho, que nós já trabalhamos junto, o lateral da seleção, trabalhei com ele no centro esportivo dele, sou professor de educação física, o Jorginho disse que eu não sei quem foi, não sei se foi o Silas na época, que o Silas já era dos Atletas de Cristo, o Silas... ou foi o próprio Jorge, eu não me recordo, mas o que importa é a história que eu vou contar. Contou sobre Gideão, a história de Gideão treinando os 300 contra os midianitas, ali em Juízes, capítulo 7, que Deus chega para Gideão e diz para Gideão, com 32 mil homens, ele não poderia ir contra os midianitas.
Então, de cara, olha só como a coisa é séria. De cara, Deus falou assim: 10.000 estão reprovados, Gideão. São os medrosos e covardes. Tira esses caras daqui. Medrosos e covardes estão fora. Deus reprovou de 32.000, 10.000 de cara. Por quê? Covarde e medroso. Amarelou, tremeu. Tira. Aí depois os 12.000 que ficaram. Os 22.000 que ficaram. Tinha 32, tirou 10.000. Os 22.000 que ficaram, Deus manda fazer um teste. Aquele que descer a cabeça para beber água, como bebe o cão, lambendo a água no chão, você vai tirar também. Os que baixarem para beber água e trouxerem a mão, a água na boca, e não perderem a visão, não baixarem a cabeça a terra e colocar na terra, esses são os que você vai separar para a guerra. Sabe quantos foram? Só 300. 300 não baixaram a cabeça na água para lamber como cão. Trouxeram a água na boca, porque estão ligados na guerra, são vigilantes, são pessoas... Então, isso fala de algo que nós precisamos entender. Quando eu falo de mentalidade de reino, hoje, não importa como você esteja, não importa em que situação você esteja, financeira com essa pandemia. Às vezes as pessoas falam assim, mas você já teve melhor, agora não importa, porque todas as coisas acontecem pela fé, as coisas acontecem pelo que você crê. Mas você está vivendo isso hoje, não importa. Jesus disse para Tomé, bem-aventurado é aquele que não viu e creu, não importa, você não precisa estar vendo nada, você só precisa acreditar. Então, eu quero rapidamente que você entenda uma coisa. Eu usei esse exemplo das duas seleções, a de 86, como meu primo falou aqui, e a outra que foi campeã. Você lembra o ano, Vinícius? Foi a de Romário, Bebeto, Jorginho. Essa seleção, eles tinham uma autoestima maior, tinham uma autoestima mais trabalhada. Eles já tinham gente trabalhando na seleção nessa época. Seja bem-vindo aí a galera que está chegando aqui no Facebook, Márcio, foi 94, né? A de 94, eles tinham um trabalho emocional já feito. Eles tinham um emocional mais trabalhado, entravam em campo como donos daquilo tudo. É meu, ninguém vai me tomar e acabou. Não vou amarelar. Você sabia que isso afeta até se o cara vai paquerar uma menina? Eu sei, porque a timidez, a autoestima baixa, o cara tá afim de uma menina, a menina, ele acha que é muito bonita, ele começa a se diminuir, eu sou feio, o meu cabelo não é bom, ela começa a fazer comparações, e ele às vezes perde a mulher ou o homem da vida, porque ele tem uma autoestima baixa, porque ele não consegue levantar o queixo e falar, a vida é minha, eu sou o cara e eu vou para cima. Eu falo isso às vezes com relação ao meu pai, com relação ao meu irmão, que a gente conversa sobre isso e fala, cara, a vida é minha, eu assumo todas as coisas, eu sei quem eu sou, eu sei a minha identidade. Filipenses 3:20 diz que a minha cidade, a minha nação é o céu. Então preste atenção, você que está vivendo na terra como carne, isso aqui, ó, você nasceu em espírito no céu, não importa qual religião você esteja. Eu sou espírita, você ainda não conhece os códigos da Bíblia. Você é católico, você ainda não conhece os códigos da Bíblia. Eu sou evangélico, não conhece os códigos da Bíblia. Você não sabe a sua verdadeira identidade, você não sabe a grandeza que você tem e tudo que é herança na tua vida aqui na terra. Então, quando eu descobri isso, filho, você fica imparável. Você pode viver a situação que for. Estamos vivendo em pandemia, nada me abala, nada me abate, nada me para. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje na época de futebol, eu tive proposta para ir jogar na Itália, eu não fui por causa de doideira, de cabeça, de envolvimento com mulher, com droga, com bebida, para ficar aqui no Rio de Janeiro. E eu acabei não indo e perdi a chance de jogar no Gênova da Itália. Acabou. Perdeu. Por quê? Porque tu tem uma mentalidade pequena, e eu tinha uma mentalidade pequena. Por conta disso, me frustrei, entrei nas drogas com 26 anos, e vivi 10 anos de inferno, de bebida, de droga, dilapidando patrimônio, gastando dinheiro igual um idiota, até que um dia eu falei, eu tenho que sair disso, senão eu vou morrer, e eu consegui sair. Pastor, foi Deus, Deus me ajudou e sempre vai ajudar, mas você tem que querer,
eu tive que tomar uma atitude. E depois, outros degraus eu tive que subir para começar a entender. Estudo todo dia, leio livros todo dia. Botei hoje no meu Instagram, tô lendo esse aqui agora, ó. Ben Zurel. Esse cara aqui é top. Eu vou te ensinar a ser rico. Educação financeira. Se você não tiver educação financeira, filho, desiste. Desiste. Tô lendo esse aqui também, ó. Mostrei já. Isso aqui é um estudo. Olha a grossura, é uma bíblia isso aqui. Isso aqui é um estudo só sobre o livro de Hebreus, que é o que eu estou escrevendo, são os livros que eu estou escrevendo. Então, é necessário que você estude. É necessário que você se conecte a pessoas que possam te ajudar. É o que eu tenho feito. Ouvir de gente nova. Ouvir de conteúdos novos. Ouvir de estratégias novas. O nosso cérebro, ele tem trilhas. As trilhas velhas, elas nunca vão fazer você ter resultados novos. Você tem que colocar trilhas novas para fazer resultados novos. Novas conexões, novos conhecimentos, novos conteúdos, novas pessoas conectadas. Como é que você quer mudar com a mente velha? Isso também para a religião, filho. Por isso Jesus disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Não se deita vinho novo em odre velho. Não se coloca remendo novo em roupa velha. Tudo é assim. Ah, eu tô quantos anos? 57. Você sabe que para mim, com 57 anos, é como se eu tivesse 18. Eu tô todo dia começando, cara. Todo dia que eu acordo é um dia novo que eu vou buscar conhecimento. Tem outro livro aqui, ó, que eu também estou usando para consulta, ó. Empreendedorismo não se aprende na escola. Esse aqui é top demais. Todo pai tinha que ler isso aqui, ó. Todo pai tinha que ler esse livro do Robert Kiyosaki para ensinar seus filhos o caminho da libertação e da liberdade financeira, para não virar um empregado e enriquecendo o patrão, para não virar um empregado que vai fazer o patrão ficar rico, cada vez mais rico, e você cada vez mais pobre. Quando chegar com 57 anos, como eu tenho, perto de se aposentar, você não fez nada. E aí você se aposenta ganhando 4 mil, 3 mil. Já era. Já era, na verdade, na mentalidade, porque com 57 anos, com 60 anos, você ainda pode gerar muita coisa, crescer muito financeiramente, crescer como família, crescer profissionalmente, crescer como ser humano, crescer como filho de Deus, crescer e ajudar um monte de gente. Então, entrou aqui Titina, seja bem-vinda aí. Eu quero ler rapidamente aqui, ó, o tema da mensagem aqui hoje que eu botei. Você é um filho que recebeu uma herança de seu pai. O que você ia fazer? Você que está aqui, se você soubesse hoje que você tem uma herança de 50 milhões de dólares na sua conta, isso dá no mínimo 250 milhões de reais. O que você faria? Você fala, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Você não tem nenhum projeto pronto se receber isso. Eu tenho aqui já. Você tem que ter um projeto pronto para isso acontecer. Então, olha só. Jesus, quando veio, na sua morte, Jesus de Nazaré, quando ele derramou o seu sangue, ele validou, presta atenção, um novo testamento ou um novo pacto. Quando ele chegou e morreu, ele validou um novo testamento ou um novo pacto, que é o evangelho do reino. Reino não tem pobreza, reino não tem doença. Você deve viver isso em fé. Pois nenhum testamento, presta atenção, tem validade se o testador estiver morto. Enquanto o testador estiver vivo, perdão, eu troquei. Nenhum testamento tem validade enquanto o testador estiver vivo. Não tem. Hebreus capítulo 9, versículo 16 diz assim, 16 e 17, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Presta atenção, enquanto o testador estiver vivo, não tem validade. Se o teu pai, Vinícius, Lennon que está aqui, Márcio, qualquer pessoa que está aqui, se recebeu uma herança, recebeu um papel na sua casa, e você olha lá, mas esse cara aqui ainda não morreu. Esse testamento não tem validade nenhuma. Nenhuma. Mas, quando ele morrer, passa a valer. Então, no nosso caso, o que aconteceu? Jesus morreu? Morreu. Então, o testamento passou a ter validade de uma herança poderosa.
E qual é essa herança para a igreja dos nossos dias? A vida eterna. Pastor Nelson, glória a Deus. Eu bato palma, é isso aí, a vida eterna. Eu tenho como herança a vida eterna. É isso? Não, não é. Vida eterna não é herança. Vida eterna você recebe de graça. De graça. Jesus fez lá e te deu a herança. Te deu vida eterna. Não é herança. Então vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo de 21 a 31, rapidinho para você entender isso. Fica aí. Você que está aqui, siga-nos para entender essas mensagens no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve no canal, curte as mensagens, comenta. Nelson Guimarães Oficial. Ou lá no Instagram, @NelsonF Guimarães Oficial. Vai lá também, nos segue no Instagram. Clica lá no YouTube para curtir. Por quê? Porque essas mensagens ganham relevância e o YouTube vai mostrar para outras pessoas. Se você quer divulgar essa mensagem. Então presta atenção aqui. Olha que coisa séria. Gálatas capítulo 21. Fica aí até o final que você vai entender isso aqui. Gálatas capítulo 4, 21. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis vós a lei? Por quê? Porque está falando da lei de Moisés. Lá do Antigo Testamento, antes de Jesus morrer na cruz. Aí ele diz assim no versículo 22, o apóstolo Paulo. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Ó, 2 filhos. Um da escrava e outro da livre. Ok? Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Ó, todos nós nascemos segundo a carne. Você tem um corpo de carne. Mas o que era da livre, por promessa. Então existem os 2 nascimentos, que eu já falei isso aqui. Nasceu uma vez, vai morrer 2. Nasceu 2 vezes, vai morrer 1. Se você só nascer na carne, só essa vida aqui, não entendeu o que é um novo nascimento, quando você morrer na carne, você vai morrer na carne e vai morrer espiritualmente, se desconectando de vez de Deus. É o que está escrito na palavra. Se você nascer 2 vezes, nascer na carne e nascer no espírito, que é da palavra e do espírito. Você vai morrer na carne e não vai morrer no espírito. Então, nasceu 2 vezes, morre 1, só na carne. Nasceu 1 vez, morre 2, na carne e no espírito, ok? Então, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Verso 24. O que se entende por alegoria, ó, é só uma alegoria, ele está usando uma ilustração. Porque estas são as 2 alianças. Que aliança? Velha e nova. Jesus está falando, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Então precisamos se desconectar da velha, porque é escrava, e se conectar à nova. Então vamos lá, o que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para servidão, que é Agar. Agar era a escrava de Abraão. Lá que ele teve um filho, porque Sara era estéril, não conseguia gerar filho. Ela mesmo deu ideia, porque Deus falou que do lombo de Abraão saiu uma grande descendência, que era Isaac, mas eles estavam demorando muito, só veio com 25 anos depois, e aí Sara, impaciente, já de longa idade, mandou Abraão fazer sexo com a escrava, nasceu Ismael. É a história dos árabes e dos judeus. Árabes veio de Ismael, judeus veio de Isaac. Então, vai lá e tenha filho com a escrava. E ele foi. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Presta atenção, Jerusalém está conectada à lei de Moisés, ao tabernáculo de Moisés, ao monte Sinai, onde ficava o tabernáculo de Moisés. Ok? 26. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dá a luz, esforça-te e clama tu que estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora, olha que tremendo, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira nenhuma.
Os que estão na velha aliança, com mentalidade na velha aliança, com mentalidade de escravo, conectado à escravidão, vão herdar com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, meu irmão, a herança, presta atenção, que herança é essa que nós recebemos? Ah, pastor, eu botei agora, minha esposa estava aqui do meu lado, eu perguntei para ela, ela falou, Nelson, a igreja hoje acha que a herança é a salvação. A herança que Jesus fez naquela cruz foi nos salvar. Não é. É muito claro na Bíblia que a herança não é a salvação em vida eterna. Vida eterna é crer em Jesus, acabou. Creio em Jesus, creio. Você já tem a vida eterna. Pronto, confessou de coração, eu creio em Cristo Jesus como Salvador. Você tem a vida eterna, acabou. É isso que está escrito. A saber, se com tua boca confessar o Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E Efésios capítulo 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Você não pode fazer nada para que ninguém se glorie, ok? Então, não é salvação. Herança não é salvação. Então, vamos ler o que é herança? Mateus capítulo 25, 34. Olha o que diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança, ouça só, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que é a herança? O reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, precisamos decifrar e descodificar e entender o código do que é o reino. Agora, eu vou citar rapidamente aqui para você entender uma coisa. Precisamos de uma reprogramação mental para que haja uma tomada de consciência e venhamos a entender o que é essa herança. Agora, eu vou te perguntar, você é herdeiro ou é escravo? Meu irmão, isso é sério demais, muito sério. Eu falei agora para minha esposa que eu sou herdeiro, eu já entendi isso, mas vivo ainda em uma série de áreas da minha vida como escravo, que eu preciso me desconectar. Então eu coloquei aqui, ó, não vou falar sobre todas essas áreas hoje porque é muita coisa. Você é herdeiro ou escravo? Escravo financeiro ou herdeiro financeiro? Você vive hoje a abundância de Deus na sua vida como herdeiro? Você faz o que você quer a hora que você quer, compra o que você quer a hora que você quer, viaja para onde você quer a hora que você quer, ajuda quem você quer a hora... Não! Então você ainda está como escravo, sinto muito. Ah, pastor, mas é verdade, porque isso é aqui na mente. Quando a gente não entender herança que foi conquistada na cruz, foi tudo. Então eu botei, ó, escravo financeiro ou herdeiro financeiro? Escravo profissional ou herdeiro profissional? Você trabalha num sistema onde você é escravo daquilo, você faz a hora que quer, vai a hora que quer, se não quiser não vai, você tem um patrão, escravo. Porque a sua mentalidade não se libertou ainda disso, que você pode gerar algum tipo de trabalho profissional, de recurso financeiro, onde você seja dono do seu tempo e completamente livre de qualquer tipo de escravidão. Herdeiro ou escravo emocional? Dentro daquilo que eu falei agora aqui, ó. Autoestima, autoridade, é meu, vou fazer e vou tomar. Não. Emocional, social, escravo social ou herdeiro social? Mentalidade, política, marxismo cultural, onde quer escravizar as pessoas. E as pessoas hoje acham que isso é uma benção, onde o marxismo faz nivelar todo mundo por baixo. Não, pega todo mundo, divide o dinheiro de todo mundo e dá para todo mundo, fica todo mundo aqui, ó. Eles lá em cima e a gente aqui. Ninguém pode prosperar. Quem prospera um pouquinho... Quantas casas tu tem? 2. Ah, pega uma e dá pro outro. Não, ele não fez nada para conquistar isso. Não, mas tem que dar. Aqui tem que dar. Isso é escravidão. E nós precisamos ser livres disso. Isso tem a ver com o social, com o envolvimento. É escravo familiar ou herdeiro familiar?
Como é que é hoje a tua estrutura familiar? Você entende bem os papéis do pai, da mãe, dos filhos? Quando a Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do guerreiro, que é o pai que treina o filho, a mãe, ali, toda essa estrutura, a gente vai estudar isso no nosso curso Geração 42. Herdeiro ou escravo físico? Escravo da comida, da obesidade. Você não consegue praticar atividade física, não consegue melhorar a sua alimentação. Tudo isso é escravidão. Você está com a sua saúde debilitada por causa de alimentação, porque não dorme direito, porque não come direito, porque não pratica atividade física. Escravo, sinto muito. Escravo espiritual ou herdeiro espiritual está preso a uma série de dogmas e doutrinas. Cara, isso é loucura. Eu sei de onde eu vim. Eu sei, eu já fui espírita. Eu já fui o grande centro espírita, eu já fui católico, casei na igreja católica, batizei na igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz tudo. Um monte de coisa que não tem nem na Bíblia. Então você é um herdeiro ou você é um escravo? As pessoas são escravas de doutrinas, escravas de entidades, escravas de pastor, escravas de padre, escravo de um monte de coisa, escrava de doutrinas eclesiásticas, de igreja. Você não tem conexão direta com Cristo. Você precisa ir no intermediário, tem que ir no pastor, tem que ir no santo, tem que ir na entidade, tem que... Meu irmão, tudo isso é escravidão. E eu vivi isso há anos. E hoje eu sei o que é isso. Então, enquanto você não entender essas 7 áreas, ó, financeira, profissional, emocional, social, familiar, física e espiritual, e se libertar de vez, estudar, mas como eu me liberto? Conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você estuda, aí você se liberta. Então eu quero te desafiar e quero encerrar por aqui, porque eu não quero me alongar mais, deixando uma pergunta. Você é herdeiro ou é escravo? Você é livre hoje, aqui? Estou falando que na tua conta bancária tem que estar com 1 milhão, 5 milhões, agora. Mas se você já está aqui, você chega lá. E chega mesmo. Que você na tua vida profissional, você não tem escravidão nenhuma, preso a nada e a ninguém. Na sua vida familiar, na sua vida emocional, na sua vida social, na sua vida física. Tudo isso é escravidão. E existe uma fórmula dentro da palavra de Deus para te libertar de tudo isso. Então eu quero te desafiar. Tome uma ação. Faça uma ação hoje. Como? Vem estudar. Tem que estudar. Faça sua inscrição no curso Geração 42. Pastor, quanto custa o curso? Não vou te vender nada, é gratuito. É você dar o teu nome, eu quero estudar. Ok, fechou a turma, vamos começar. Estudar, para que você tenha conhecimento e você avance nessa mentalidade. Então, o tema da mensagem, para você entender. Você é um filho que recebeu uma herança de seu pai. Mas você tem vivido essa herança? Pelo menos aqui, já entendeu que herança é essa? Para começar a botar em prática? Não, pai. Então precisamos conhecer, precisamos estudar. Ficamos presos a uma série de coisas durante a vida toda e hoje precisamos entender que Deus tem como herança para nós uma vida de rei. E termino falando sobre Romanos 5,17. Se pela ofensa de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Reinar hoje, governar os ambientes hoje, mudar de vida e mudar a vida de pessoas ao teu redor hoje. Por isso o Projeto Rei, mentalidade mudada, mentalidade rei. Precisamos ressignificar nossa mente. Precisamos entender que a reprogramação mental é fundamental para que haja uma tomada de consciência e você venha conhecer a sua verdadeira identidade. E vire um herdeiro genuíno, porque ele já te deu. Ele não vai te dar, não, ele já morreu na cruz. O herdeiro, para validar o testamento, ele tem que morrer, ele já morreu, ele já te entregou, o testamento está na sua mão. Abre e leia, para você saber o que você tem direito, ok? Então eu vou encerrar por aqui, quero orar por você e determinar que você é um abençoado. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra, somos filhos herdeiros, não somos filhos da escrava. Agar é a escrava, é o Monte Sinai, é a lei de Moisés, é aquilo que está antes da cruz. Nós vivemos filhos da promessa, com Sara, com Isaac, porque o Senhor já nos entregou tudo. Nós somos herdeiros.
Rei dos reis, que somos nós. Senhor dos senhores, que somos nós. Temos estrutura equilibrada, emocional, temos uma mentalidade de governo nessa terra. E Deus, todos que estão aqui ouvindo e vendo esta live, são abençoados. Moramos num país abençoado, moramos e vivemos debaixo de um governo abençoado, que é o do Brasil, e de políticos abençoados. Nós determinamos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Ok? Vai lá no nosso canal, se inscreve lá, Nelson Guimarães Oficial, para o canal ganhar relevância, essa mensagem ganhar relevância e chegar em outras pessoas, tá bom? Se inscreve, curte, comenta, compartilha se você quiser com alguém e aciona as notificações para você receber toda vez que eu faço mensagem aqui. Quinta e domingo nós temos mensagem aqui. Então, uma boa noite para você, um restante de domingo abençoadíssimo e uma excelente semana que começa amanhã. Quinta-feira estamos aqui de novo, ok? Fica na paz aí. Fui. Obrigado pela tua presença aí.